Amigos, convido vocês a acompanhar comigo a prece de abertura para a palestra de hoje. Então vamos agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus, aos amigos espirituais. Agradecer a oportunidade de estarmos juntos online. Abençoada tecnologia que nos permite, mesmo estando separados fisicamente, estarmos juntos em pensamento, juntos na mesma comunhão de sentimentos. Que possamos nos fortalecer aqui na casa Pequeninos de Jesus e que por nossa vez sejamos a fortaleza de compreensão, de paz, de amor para os nossos irmãos em humanidade. E não nos esqueçamos dos nossos irmãozinhos, os animais, tão dependentes de nós, que possamos ter para com eles um olhar de misericórdia, respeito, atitudes de amor, independente do tamanho, da espécie ou cor. Que possamos todos sermos envolvidos pela luz de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. As nossas reflexões envolvem como tema a consciência, o pensamento e a morte. Assim, num primeiro sentido humano, consciência do latim consciência significa consciência, com saber, com conhecimento na situação de um humano na Terra. É o que se tem a pretensão de saber e por isso acaba determinando, predominando em nossos pensamentos, palavras, e assim é como nós agimos em cada época de encarnado e, portanto, a nossa conduta é variável, de acordo com o que é mutável, transitório e é passageiro, como tudo na ciência humana. Consciência, no sentido da que é permanente e na essência do seu significado, é a que recebemos como herança do Criador, quando da nossa criação, e que passa a integrar, fazer parte do Espírito que somos. E por isso, essa consciência, acompanhando o Espírito, é eterna, é imortal, participando de todas as encarnações quando passamos pelos corpos humanos aqui na Terra. Essa consciência é parte do espírito de cada um de nós e também é o templo de Deus, conforme Paulo assinala no Coríntios. Templo de Deus que é, portanto, situado no nosso coração e que nós chamamos que é a fonte do amor, do sentimento. Entre uma encarnação e outra, é essa nossa consciência, pelo Espírito, que avalia tudo que fizemos, com o livre-arbítrio que temos, em face da lei de Deus, na última e em todas as encarnações anteriores, pois essa consciência, acompanhando o Espírito, fez parte de todas as encarnações, e como consequência, tem as condições adequadas para a encarnação seguinte, através de provas, expiações, omissões. Para quê? Para a continuidade de nossa evolução espiritual que a lei de Deus nos oferece. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Eu e o Pai somos um. E Jesus esclareceu que Ele, Espírito, e o nosso Pai, Deus, estão unidos, sendo enviado de Deus para nós humanos. Assim, a possibilidade de caminharmos na verdade da vida é, então, estar atento à nossa consciência espiritual, que sabe o que realmente somos no íntimo e por que estamos encarnados, refletindo através dela e com ela nos pensamentos, palavras e ações. É estar na rota evolutiva do átomo ao arcanjo, como informou o Espírito de verdade. Pelo amor de Deus, tudo está misericordiosamente disposto para o nosso bem. É o bem que deixamos de nos beneficiar quando seguimos só a consciência terrenal de encarnado de cada época. O humano guarda em si poderes ainda insuspeitados, dados por Deus, mas que um dia descobrirá. Assim, tratamos também do pensamento. A consciência se manifesta através do pensamento. O Espírito de Verdade assinalou que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, aquilo que nós ignoramos e acreditamos que seja verdade. Disse o Espírito de Verdade: crede, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas. Não misturei o joio ao bom grão. As utopias criadas pelos homens mais terrenais do que espirituais. Utopias misturadas com as verdades que nós podemos achar. Pensamento como manifestação da consciência para orientar o humano já era do conhecimento dos precursores do cristianismo. Pode melhor conhecer o Evangelho de Jesus Cristo aquele que consegue trabalhar o próprio espírito, pela consciência, pelo pensamento, com a senha de amar o próximo. E quanto mais cedo fizer, no final da encarnação, na velhice, terá a melhor experiência da vida na Terra. Assim se dará a nossa progressiva aperfeição e passar pelas idades eternas que temos diante de nós. O que é o pensamento? O pensamento é uma força do espírito, da casa mental do próprio ser, através da consciência. É como um centro que emite radiações, que aglutina milhares de partículas infinitesimais, minúsculas, invisíveis, e que assim se transforma em imagens para representar mentalmente o pensamento e seguir em palavras, tudo de acordo com o que existe na casa mental da criatura humana na Terra. O pensamento é, então, a irradiação produzida pelo espírito, motor da mente, mas não é a imagem que representa o pensamento. A imagem é apenas a roupa do pensamento. E a palavra, a forma de expressão do pensamento. Os pensamentos caminham e passam a existir, permanecem, e assim tem uma espécie de vida. Pelo espírito, a mente humana tem o poder de imprimir direção e destino ao pensamento. Uma mente atinge outra que esteja no mundo ou em outro, neste mundo ou em outro, e provoca no ser, portador da mente alcançada, atitude de harmonia ou atitude de desordem, de perturbação. O pensamento pode atingir ao ser humano encarnado tanto quanto o espírito. Isso quer dizer que conscientemente podemos dar direção a nossos pensamentos. Por isso, temos o dever de zelar pelos pensamentos que emitimos,
pelas palavras que pronunciamos, é cuidar da direção dos pensamentos. As leis de Deus prevalecem em todo o cosmos. Humberto de Campos informou que será na terra de Santa Cruz que começará a nascer a nova civilização cristã, atualizada pelo Espírito de verdade, com o livre-arbítrio humano obedecendo à consciência do Espírito encarnado. É estar o Espírito e o humano integrados como um só, como ensinou Jesus. Não se pode servir a dois senhores. A consciência dirigindo o pensamento, a palavra e a ação para o amor do próximo, para o bem, é o que temos que nos esforçar para conseguir. Os pensamentos são ondas que vibram e que, nascendo de cada um, se propagam e flutuam e marcham em qualquer direção. E uma vez os pensamentos produzidos andam de mente em mente, e nas mentes se agasalham, e de onde pode alcançar outra mente? São como seres que vivem juntos no espaço. Têm vida, mas não são seres. Manter-se proprietários do pensamento é impossível. Uma vez feito o pensamento, ele ganha o espaço. Assim, viaja-se pelo pensamento como se vai de um país a outro. Essa criatura espiritual viaja dentro de si mesma e também consigo mesma. Devemos nos habituar com a ideia de que a evolução é a nossa transformação pela consciência. Transformação pela consciência e sob o impulso do pensamento, pelo desejo da criatura de viver para o bem. Aceitando e vivendo essa ideia, mais fácil se torna compreender e transformar-se. A substituição dos pensamentos maus pelos bons purifica a casa mental e promove a transformação do espírito imortal e de seu corpo espiritual pelo espírito. Isso deve prevalecer na zona do pensamento comum, do dia a dia. Aí começa a nova vida. Dessa forma começa a nossa maneira de evoluir. Na casa mental está o motor que aciona a vida. As percepções se ampliam e o organismo adquire nova frequência vibratória e se renova. A evolução é a lei e será executada por todos. A lei atinge a todos e a cada um. Por isso dependerá do pensamento, o comando do agir de cada um. As leis de Deus governam o universo e todos os seres, e especialmente o ser que se espiritualiza. Dessa forma, a consciência e o pensamento do espírito transforma-se no instrumento de compreensão e entendimento de si mesmo e de significado da própria vida, no aqui e agora e para o além. Além desta vida na matéria, para que o corpo realmente seja instrumento do espírito nas experiências oferecidas pelas provas, expiações e missões da caminhada evolutiva para a eternidade. Assim é entender as palavras de vida eterna ditas por Jesus, que o amor busca o amor, e a eternidade cria a eternidade. É dando que se recebe, e se recebe a vida eterna, com a eterna libertação do espírito. Será através de resoluções íntimas que fizermos e as colocarmos em prática. Assim, o ser inicia a marcha evolutiva para alcançar a angelitude e poder prosseguir ao encontro da razão divina.
angelitude é a negação da morte. Na realidade, no universo só existe vida. Deus está em tudo e em todas as coisas e nada está impedido de evoluir. Mesmo o que é chamado de ou nada não passa de ficção. Por isso, não há lugar para a morte definitiva, como parece aos humanos. Morte seria estagnação, e a morte e a estagnação não existem no universo de Deus, conforme diz Paulo no Coríntios. Ele afirma que morremos todos, mas todos seremos mudados. É natural que toda morte pareça um mistério, mas a morte é quase uma ficção, pois tudo é atividade e movimento, e assim desde a intimidade da célula e da molécula, até as estrelas e os grandes corpos, tudo gira e tudo se move. Cada reencarnação de espírito decorre de uma morte anterior do corpo humano. Temos assim uma sequência de mortes, uma segunda morte, uma terceira, etc. Apenas os corpos que antes habitamos como humanos. Essa morte é da vida do corpo material que o espírito veste na terra, dado a ele pelos pais humanos encarnados, e cujo ciclo vai do nascer, crescer, e que os humanos deixam o corpo físico pela morte. O espírito é imortal, eterno, e para ele há outro significado de morte, que é apenas o nome da transformação eterna. Pelas leis cósmicas, criado por Deus, cada espírito evolui, avança ao encontro da consciência divina, passando pelas provas, expiações e missões, enquanto preso ao corpo da terra e ainda nas demais moradas. Continuará a sua evolução, onde não terá mais o corpo terrestre como sua vestimenta material. É preciso penetrar nos ensinamentos de Jesus, pois não basta conhecê-los, decorando-lhes os termos, já que em si mesma a palavra mata. É o Espírito que vivifica, como assinalou Paulo na segunda epístola aos Coríntios. Conhece a ti mesmo, assinalou Sócrates. Estuda e trabalha no interior da tua alma. Será simples entender que o Espírito já alcançou um grau elevado de espiritualidade e atingiu o conhecimento maior do significado da vida, faz jus ao prosseguir de sua evolução, abrindo-se para ele uma morada mais evoluída, sendo que para o acesso se faz necessário um novo corpo espiritual, a troca do perispírito que até então acompanhou na Terra por outro. É como precisar estar vestido com veste própria da parábola da festa de núpcias de Jesus, registrada por Mateus. Será um perispírito, um corpo espiritual de vibração mais elevada, com mais luminosidade, força e poder. O significado dessa mudança de nível evolutivo, de que não haverá retorno, regressão à situação anterior, para o espírito e seu corpo espiritual, é o que se chama segunda morte. A segunda morte é referida pelos espíritos André Luiz e Altino, na obra escrita por Médium Ranieri. E também é citada no Apocalipse 2, versículo 11, a chamada segunda morte. O que é então a segunda morte? É verdadeiramente um novo nível de vida do espírito. A passagem pela segunda morte ocorre no plano espiritual elevado, quando o espírito merecedor, pelo que tem feito às criaturas e pelo que fará ainda à humanidade, recebe a preparação para passar pelos portais de vida superior,
acima da que se encontra, continuando a sua marcha para a vida eterna. Dá-se o recebimento de novo corpo espiritual, e o espírito continua sua caminhada evolutiva na nova morada. Sabemos que Bezerra de Menezes recebeu essa oferta. Humilde preferiu continuar entre nós. O crescer para Deus se dá pela conquista de novas percepções espirituais. A segunda morte faz parte do caminho dos espíritos que fazem sua evolução nos caminhos da terra. Dos nascidos de mulher, João Batista é o maior, mas no reino dos céus é um dos menores, disse Jesus. Então o que chamamos de morte na terra não é mais do que, para o ser humano, uma das primeiras transformações. Tudo o que existe é vida eterna, com eterna transformação, como ainda está registrado por Paulo no 1 Coríntios. Ele assinala: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? A segunda morte é parte da série de transformações por que passa o ser espiritual no extenso processo evolutivo para a angelitude, que o conduz a Deus, que para isso lhe deu a eternidade da vida. Vós sois deuses, disse Jesus. Deuses, por sermos uma centelha divina e imortal, com o direito de participar da mais apaixonante e vivificante de todas as experiências humanas, a busca pessoal da verdade e tudo quanto isso significa. Cada um se torna obra de si mesmo e trabalha no interior da própria alma. Através dos milênios, iremos conquistar a glória com o Senhor, ser um com o Pai. É necessário que o espírito primeiro se espiritualize e cresça por dentro de si mesmo. E isto Deus permite a todo espírito. Cabe a nós o vai e não peques mais, que é o reparar o erro e orientar-se para o bem. É a lei da evolução. Os seres do universo imenso são a manifestação da vida de Deus. Somos partículas de Deus, que dele nascemos e que a ele voltaremos. Mas não nos esqueçamos que cada um é o construtor de si mesmo dentro da misericórdia divina. É adquirir o dom mais precioso, que é fazer a vontade de Deus. Bela é a conquista da alma que cada vez mais se espiritualiza. Estará no caminho da gloriosa ascensão para, na sequência evolutiva, alcançar uma terceira morte na correspondente morada. Assim, caminha-se na evolução até atingir a angelitude. Que o Senhor oriente a nossa consciência, o nosso pensamento e que entendamos que somos seres imortais. Que assim seja. Chegamos então ao final da nossa palestra. Com a graça do bom Deus, agradecemos as informações edificantes que nos foram passadas, com a permissão dos irmãos espirituais dessa casa. E vamos aproveitar então esse momento para unificar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos mais ao alto e pedir que a espiritualidade superior nos alcance e que possamos, dentro desse clima de união, mesmo que através de meios outros que não os físicos,
mas que possamos então, através desses meios mentais e espirituais, nos unirmos em rogativa ao nosso querido Mestre, para que torne essa nossa noite uma noite abençoada, assim como tem sido todas as outras. Vamos nos esquecer um pouco de nós mesmos, lembrar daqueles que não puderam estar aqui essa noite, mas que desejariam ter um lugar de abrigo, de amparo, para que possam seguir as suas vidas com menos peso, menos carga, e mais felizes, que possam então perceber que as bênçãos de Deus estão ao nosso redor, ao nosso alcance, e a cada momento em que nós precisamos delas. Possamos estar então em paz no coração, e vamos então dar prosseguimento aos passos dessa noite, e que Jesus abençoe a todos nós. Muito obrigado a todos, tenhamos uma boa noite.
Boa noite, pessoal. Primeiramente, vamos agradecer aos palestrantes pela linda palestra, por todo o ensinamento, e todo o aprendizado proporcionado no dia de hoje. E agora eu convido vocês a fazer comigo a prece de encerramento. Vamos lá? Vamos serenando os nossos pensamentos, elevando as nossas vibrações, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos, mais uma vez aprendendo, pedindo pela humanidade. E vamos pedir por todos aqueles que estão sofrendo, por todos aqueles que estão aflitos, para que eles encontram na dor, no sofrimento, uma razão, um aprendizado para evoluir. O planeta Terra hoje agradece a nossa parada. A natureza está se recuperando enquanto a gente está quietinho. Então, vamos agradecer a oportunidade desse momento de parada para refletir, para estudar, para entendermos melhor a nós mesmos e dar um tempo para o mundo, para a natureza se recuperar. Vamos pedir também pelos doentes, por todos os espíritos, pelos encarnados, pelos desencarnados, que todos tenham serenidade nesse momento, que a gente possa auxiliar com as nossas vibrações o mundo espiritual, que tanto necessita, para que todas as famílias que perderam um ente querido encontrem amparo, encontrem conforto, encontrem entendimento. Também vamos pedir pelas nossas casas, por nossas famílias, para que Jesus derrame muitas luzes e bênçãos sobre todos nós e também sobre os nossos animais, sobre todos aqueles animais que sofrem em estado de abandono, por todos os animais silvestres e por toda a natureza que se recupera. E vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue tua vida e teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier
noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.